os irmãos orem em seus corações, clamando a Deus que fale com o seu povo. Oremos. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Amém, meus irmãos. Nós vamos ver o que diz a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 por diante. O salário do pregador. Assim diz a palavra de Deus: não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimenta? E quem serve ao altar, do altar tira seu mantimento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Irmãos amados, quanto custa o serviço de vocês? Você já trabalhou de graça? Você já se aborreceu com o pagamento do seu salário por considerar que ele é baixo para a qualidade do seu serviço? Eu conheço pessoas que não têm paciência de negociar os seus serviços. E quando as pessoas ficam, abaixa aí,
eles dizem: olha, se você não quer o que eu estou pedindo, procure outro, porque essa pessoa sabe dar valor àquele serviço que ele está oferecendo. Isso é compreensível, meus irmãos. Afinal, muitas vezes você passa anos e anos se qualificando em determinado trabalho, e de repente chega alguém menosprezando aquilo que você está oferecendo. Mas é um erro muito grave você comparar os serviços espirituais de um ministro de Cristo em prol dos eleitos de Deus, comparar com os serviços naturais oferecidos pelo resto das pessoas. E eu pergunto aos irmãos, no vosso critério, qual é o que tem maior valor? O serviço de um doutor ou o serviço de um pastor do rebanho do Senhor Jesus Cristo? O que deveria ter mais honra entre os amados irmãos? Quem deveria receber maiores benefícios? E quanto a exigir um pagamento justo pelos serviços, os dois devem ter os mesmos critérios? É isso aqui que o apóstolo Paulo está tratando com o seu povo. Eu acho interessante da palavra de Deus, porque Deus, Ele não quer saber o que você vai pensar. Ele não vai querer, Deus não se interessa com a sua visão de mundo. Ele se interessa com o que você precisa ouvir. Porque muitos pastores, infelizmente, só pregam a respeito de dinheiro, de coisas materiais, de benefícios materiais. Já outros se omitem de falar deste assunto, porque pensam o seguinte: não, pode ser que o povo não goste. E aí são dois extremos perigosos. O pastor não deve pregar o que ele imagina que o povo vai gostar ou não. O pastor deve pregar o que a Escritura fala, independente até de como ele se sente trazendo ao povo o que a Escritura diz. O apóstolo Paulo aqui está combatendo dois problemas. Aparentemente parece ser que é só um, mas não, são dois problemas. Se você olhar rapidamente, você diz: não, Paulo está tratando unicamente daqueles casos onde a igreja não dá uma assistência devida aos seus ministros. Mas aqui tem outra coisa que os irmãos verão. O apóstolo Paulo, nessa passagem, combate a mesquinhez de fato dos cristãos que não reconhecem o valor dos que servem aos interesses espirituais. Ele trata disso claramente aqui. Inclusive a igreja de Corinto desprezava esse cuidado, esse trabalho do próprio apóstolo, como que dizendo o seguinte: olha, é obrigação dele, e de fato é, trazer nosso alimento espiritual. Sim, mas e as condições de uma vida digna para Paulo? O que a igreja vai fazer? Ele que se vire. Então o apóstolo Paulo está muito preocupado com essa questão, porque isso não atinge unicamente a ele, mas atinge também as gerações que poderiam se levantar para cuidar daquela igreja e serem plenamente desprezados em suas necessidades materiais. Por outro lado, o apóstolo Paulo também está combatendo a ganância de ministros que só pensam no salário e benefícios que deveriam receber daqueles por quem eles trabalham. É isso também. O apóstolo Paulo está combatendo também os mercenários. O apóstolo Paulo está mostrando nesta carta que não se deve trabalhar para uma igreja, para o povo de Cristo, para os escolhidos de Deus, pensando no que você vai receber materialmente dessa igreja. Observe aqui o que o apóstolo Paulo fala, primeiro, no que diz respeito aos benefícios que um ministro deveria receber da igreja. E Paulo está questionando, por quê? Porque ele era condenado pela igreja pelo fato dele se interessar, por exemplo, em um dia casar com uma mulher irmã.
de receber algum benefício, de ter a liberdade, de ter alguns privilégios, e ele era ridicularizado e condenado por isso. E agora ele faz algumas comparações e alguns questionamentos, quando ele diz: não sou eu porventura livre? Será que só eu não posso ser livre? Todos vocês podem, mas eu não posso ser livre? Não sou apóstolo? Não vi o nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Quer dizer que só a gente, toda a igreja come, toda a igreja bebe, toda a igreja, quando é tempos de prosperidade, passa bem. Só nós que não podemos ter tempos de refrigério e prosperidade. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos. Então todos os apóstolos tinham uma esposa, irmã em Cristo. Agora, quando o apóstolo Paulo dizia: será que eu não posso ter uma? Ah, não, você não, porque isso, quais são os questionamentos que isso vai atrapalhar no meu trabalho para com vocês? E por que vocês são tão egoístas? Porque só vocês podem ter auxiliar e eu não posso ter um auxiliar? E não só os apóstolos tinham uma esposa irmã, como também os irmãos de Jesus, que se converteram, também tinham esposas irmãs. E o próprio Pedro, que era considerado a coluna entre os apóstolos. Aqui nós vemos que Paulo condena aqueles que acham que os ministros não podem ter descanso, não podem ter lazer, nem auxiliar, nem mesmo de ter o que comer. Paulo mostra o exemplo de outros apóstolos, como os irmãos de Jesus, o próprio Pedro, junto com que recebiam benefícios através do trabalho deles. Para eles era como se ninguém vivesse do Evangelho deveria ter qualquer tipo de regalias. Ninguém que vivesse do Evangelho deveria ter tipo de regalias. Eles pensavam assim: olha, veio nos servir, então sirva, e a gente não tem nenhuma responsabilidade com você. E aí Paulo continua: pois, quem é que te faz sobressair? Ainda falando aos Coríntios, agora no capítulo 4, do 7 ao 9. Vejam o que o apóstolo Paulo diz, e acredito que por conta dessa visão, eles estavam achando que os apóstolos não deveriam ter nenhum tipo de benefício. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, está vendo tudo isso que você tem? Está vendo toda essa prosperidade que você recebeu? Você sabe que isso não é fruto da tua capacidade cognitiva, nem dos teus músculos. Você sabe disso, não é? Que tudo isso que você recebeu vem de Deus. E se você se sobressai financeiramente sobre os ministros de Cristo, você sabe que isso também você recebeu do Senhor, não foi? Então, por que você vive como se isso fosse fruto do teu trabalho? Fruto do teu intelecto? Aí Paulo diz: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara que reinássemos, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque, meus irmãos, quando a igreja reina, os seus ministros não podem mendigar. Quando a igreja mendiga, os seus ministros não podem reinar. Toda a igreja tem que viver em harmonia uns com os outros. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte.
porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Parece que Deus nos separou para sermos espetáculo ao mundo. Estamos como que condenados à morte o tempo todo. E a culpa disso era de quem, meus irmãos? Daqueles que não olhavam para as necessidades de Paulo e dos ministros que estavam com Paulo. Então Paulo usa alguns argumentos que deixaria qualquer um sem ter o que falar. Ele usa o argumento do soldado que sai à guerra com recursos e mantimentos recebidos pelos que o enviaram. Usa o argumento do agricultor que se alimenta da colheita em que ele trabalhou. Usa o argumento do fazendeiro que fornece leite para o que ordenha o rebanho. E usa o argumento dos animais que se alimentam do trigo que pisam. Pois ele diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei de Deus? E aqui ele está se referindo à lei de Deus. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós, como está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Olha, quando uma igreja se retrai na insignificância de amar os bens materiais e deles não abre mão nem para o sustento dos seus ministros, a mensagem que ela passa com sua postura é que mais valor tem os meus bens materiais do que o que esse sujeito tem trazido para a minha vida. Mais valor tem os frutos do meu suor e do meu trabalho do que os frutos que da Escritura vêm por mãos desse ministro que para mim traz. E eu pergunto aos irmãos: isso é justo diante do reino de Cristo, meus irmãos? Então Paulo fecha justamente com isso, com esta comparação que nós precisamos entender que é profundamente incompatível em seus valores. Paulo faz uma comparação aqui, mas querendo justamente trazer aos irmãos o quão eles podem ser ridículos se pretenderem equiparar benefícios espirituais a benefícios materiais. E ele diz: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Charles Roger Spurgeon, ele disse o seguinte: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Sabe o que ele está dizendo? Olha, se você recebeu o chamado para ser ministro de Cristo e ao mesmo tempo recebeu o chamado para ser rei em um país, não se rebaixe ao ponto de ser rei nesse país, porque a maior honra e a maior glória é ser ministro de Cristo. Os que servem a igreja, meus irmãos, com seus dons ministeriais, têm direito sim de viverem com dignidade e sustento do sustento daqueles que do serviço espiritual usufruem. Porém, se estes lhes faltarem com tais direitos, o ministro não pode ignorar a obra simplesmente porque dela não obtém sustento.
E é o segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos. Porque quero deixar bem claro que louvo a Deus pelo espírito desta igreja, que muitas vezes deixa de pensar em si mesma para pensar nos seus ministros. Mas, recentemente, eu tive contato com uma pessoa que me contou algo que eu confesso aos irmãos que me deixou muito assustado com tal comportamento. Uma igreja fechou e a pessoa que me trouxe essa notícia disse o seguinte: olha, ela fechou. Depois eu fui saber o motivo e não era esse o motivo, mas a mente de quem me trouxe a notícia também me deixa chocado. Ele disse: olha, a igreja fechou. E eu perguntei: mas qual foi o motivo? Por quê? Porque ela não estava em condições de sustentar o seu ministro. E o ministro disse: eu não vou ficar, porque eu não vou trabalhar de graça. E a igreja fechou suas portas. Graças a Deus que não foi esse o verdadeiro motivo, mas tem muitos que assim fazem, e tem muitos que assim pensam que é certo se fazer. Mas aqui Paulo vai tratar justamente deste outro caso. Ele tratou do caso da igreja que ignora as necessidades dos seus ministros, e agora vai tratar de ministros que não se doam se não tiverem benefícios materiais em retorno. Ele deve buscar, o ministro, sustento em outros meios legais que Deus se agrada, mas jamais abandonar o rebanho pela falta desses recursos. É assim que um ministro deve se portar. Deus o confiou à igreja. A igreja não tem condições, ou a igreja ignora as suas necessidades. O que ele faz? Fecha a igreja e vai embora? Não, meus irmãos. O ministro não pode ignorar a obra simplesmente porque dela não obtém sustento. Que vá atrás de outros meios. Mas isso vai ficar em déficit com a obra. Sim, e a igreja não vai poder reclamar, porque ela escolheu assim, ou não tem condições para sustentar o seu ministro. E aí, como eu disse para os irmãos, essa pessoa trouxe essa notícia e eu digo: será possível que vai ser assim, que não se trabalha de graça? E eu digo isso de graça entre aspas, porque para Cristo não se trabalha de graça. Ele não deixa de abençoar aquele que pela sua obra se dedica. Será que deve abandonar? Eu pergunto: é uma pessoa que desiste de cuidar da igreja porque ela não lhe dá o sustento necessário? Eu pergunto: será que o Senhor Jesus Cristo agiria da mesma maneira, meus irmãos? Parem e pensem. Jesus Cristo cuidando de um povo, de um rebanho, e esse povo não lhe dá os recursos do sustento. Os irmãos acham mesmo que Jesus Cristo ia dar as costas para esse povo? Será que os apóstolos agiriam assim? Será que os pastores fiéis do Senhor agiriam assim? Ou essa postura é exclusiva, é singular dos mercenários? Eu digo, é exclusiva de mercenários. Pois o apóstolo Paulo deixa bem claro a respeito do assunto quando ele diz: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sabe o que é, meus irmãos? Olha, outras pessoas recebem benefícios por parte de vocês, e simplesmente porque ofertam algum trabalho a vocês. Por exemplo, se você é um comerciante e tem funcionários,
Esse funcionário trabalha para você, no final do mês, você chega e paga, porque você considera que o serviço dele é digno de receber o salário. Agora eu pergunto, será que nós, em maior medida, não tínhamos também o mesmo direito, se trabalhamos para vocês, no que diz respeito ao que é bom para a vida espiritual de vocês? Só que o apóstolo Paulo diz, mas nós, ele e aqueles que com ele estavam, não usava desse direito com a igreja de Corinto. Não usava desse direito. Antes, eles suportavam tudo, seja pobreza, seja necessidade, seja passar por ridículo, mas eles suportavam, para que aqueles irmãos não achassem que eles serviam apenas e meramente por causa dos recursos que dela poderiam obter. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém anule esta glória. O que Paulo está dizendo aqui também é o seguinte, que se ele sabe que a igreja é mesquinha e que não entende o valor dos serviços dele, ele diz, não me deem, porque se vocês me derem o sustento, eu não receberei, porque se eu recebo de quem de fato dá, entendendo o valor da causa, mas dá por obrigação, dá com o sentimento de que se está perdendo em vez de ganhando, eu prefiro que morrer do que tirar esta honra de viver sofrendo para não ser pesado a vocês ou para não colocar algum obstáculo ao Evangelho. Percebem que não é o dinheiro, meus irmãos, não é o alimento, os direitos de um fiel ministro no cuidado da igreja, percebem que não são os recursos que ele recebe que o mantém fiel à igreja. Percebem que existem benefícios e honras maiores que os prazeres de um reconhecimento e do sustento humano. Percebem que se a igreja não reconhece o valor do seu ministro para de tal maneira conceder-lhes alguns benefícios, ele não deve se queixar por isso, não deve murmurar por isso. Antes deve buscar em outros meios a falta da igreja para com ele. Se a igreja não quer, ou se a igreja não pode, eu busco meu sustento em outro lugar. Só tenham uma certeza, vocês não ficarão sem o alimento espiritual. Vocês não ficarão sem o sustento espiritual. Agora, abandonar o rebanho de Cristo Jesus por causa de falta de sustento, podendo eles buscar em outros meios o sustento, no mínimo isto é mercenarismo sujo. Quando a igreja entenderá o valor dos seus ministros, a ponto de buscarem para eles uma boa qualidade de vida. É isso que Paulo está questionando. Quando é que a igreja vai entender o valor daquele que labuta, que se esforça, que se gasta com prazer em trazer o cuidado espiritual da igreja? Quando ela vai entender o valor destes? Foi o primeiro questionamento de Paulo. E o outro questionamento de Paulo é: quando os ministros entenderão que seu cuidado do rebanho do Senhor Jesus não pode se fundamentar no sustento e recompensa vinda por parte da igreja ou de qualquer que seja neste mundo, Cristo Jesus sustentará aquele ministro fiel que serve mesmo sob necessidades e dificuldades pela falta do cuidado da igreja para com ele. Quem o sustentará é Cristo. Cristo não abandona seus fiéis, ainda que permita que eles passem por algumas provações, porque nestas provações se distinguirão os mercenários e os fiéis.
o mercenário logo dirá: não posso sofrer tanto por servir uma igreja que não me reconhece, que não me traz nenhum retorno material, e foge porque vê a dificuldade, porque vê o lobo, foge. Já o ministro fiel diz: se a igreja não reconhece, mas necessita do alimento espiritual, que eu passe fome, mas que ela não padeça espiritualmente, e o Senhor cuidará desse ministro. Meus irmãos, eu encerro clamando a todos que reflitam na palavra de Deus. E se vocês têm algo a fazer pela obra de Cristo, não façam pensando em retorno financeiro. Não, meus irmãos. É um direito de vocês ter algum retorno, sim. E é Deus que dá esse direito. Mas Deus não quer que isso seja feito por obrigação, com tristeza no coração. E se não vem por alegria, não forcem a igreja. Façam de graça para homens, sabendo que vocês estarão sendo recompensados ricamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a igreja desperte, falo para todas as igrejas, despertem para entender o valor do alimento espiritual que é preparado e trazido para vocês com carinho e amor. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amados irmãos, nós sabemos que não é nós que escolhemos estarmos aqui, mas que o Senhor já tinha de antemão preparado esse momento para cada um de nós. Eu não conheço o coração dos irmãos, das irmãs, mas infelizmente a nossa natureza pecaminosa nos leva sempre a querer fazer algo para o Senhor, esperando algo em torno. Mas, como falou o nosso pregador Pedro Júnior esta manhã, nos mostra que tudo que nós façamos para o Senhor seja unicamente para a honra e glória do seu nome. Nós sabemos que receberemos galardões do Senhor, mesmo não merecemos. Da mesma forma que o Senhor nos salvou sem merecermos, através de Cristo Jesus, Ele também nos dá galardões se merecemos, não porque trabalhamos. A sua palavra diz que por mais que nós façamos para o Senhor, nós não passamos de pó, não fazemos mais do que é obrigação nossa. Nós apenas façamos para o Senhor com um espírito de gratidão. Cada um possa parar e saber que até hoje nos ajudou o Senhor, até hoje nos mantém o Senhor. Isso é um motivo ao qual, podemos dizer que aquele dom ao qual temos dado da parte de Deus é para usar para a sua glória. Todos que são chamados ao reino de Deus sabem fazer algo para o Senhor. Algo que para você pode ser simples, mas para aquele é algo muito importante. Nós temos um costume de classificarmos as classes, as coisas, Naturalmente nós olhamos para as pessoas que são garis e muitos desprezam. Ai daqueles que acham que é assim. Se não fosse eles, imagina a sua cidade como estaria. Espiritualmente muito mais. Por mais simples as ações que você acha que é dentro da igreja, ai se Deus não usasse aquele que aos seus olhos é o mais simples. Que nós possamos esta manhã, não só apenas recebermos da parte de Deus a sua palavra, mas pela sua graça e misericórdia, nos comportarmos como filhos obedientes ao Senhor. Dando continuação ao nosso Deus, nós iremos, em resposta, abrimos a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 15, iremos ler o versículo 1 ao versículo 3. Romanos, capítulo 15, versos 1 ao 3. Será feita uma leitura alternada. E assim nos diz a palavra do nosso Deus: ora,
Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Vamos, irmãos, colocarmos de pé, aqueles que puderem, para louvarmos ao Senhor com mais um hino. Quem quiser abrir aí nas vossas Bíblias, 48, e aqueles que desperta já meu coração e louva o Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor, imenso amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra e a todos nós, ensina o amor de Deus. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor que um dia se encarnou a fim de me salvar, e que subindo a dura cruz morreu em meu lugar. Amor que exclama, vinde-me a mim, que busca o pecador, amor eterno sem igual de Cristo Salvador. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor. Remido a preço tão real o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei da graça, tal amor, quando Ele a mim, um pecador, ser digno de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo e eterno lar. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor. Podem sentar, amados irmãos. Nós iremos mais uma vez fazermos uma oração, mais uma vez de gratidão ao nosso Deus pelo que nós ouvimos, e nós sabemos que quando Deus nos fala, Ele nos capacita não apenas a entendê-las, mas também nos capacita a viver em nossas vidas. Nós possamos esta manhã
né, colocarmos essas palavras do Senhor com todo o vigor no nosso dia a dia. Iremos orar ao Senhor, como eu falei, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, agradecendo a Deus pela sua fidelidade, o seu cuidado, agradecendo a Deus por cada dia mais poder estar, né, exaltando, exortando, né, aperfeiçoando cada um dos irmãos. Eu convido ao nosso irmão Edivaldo que ora ao Senhor, uma oração, né, de gratidão extrema a este Deus tão bondoso e maravilhoso, ao qual nós servimos. Oremos ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de escutarmos a tua palavra, de sermos ensinados por ti, de sermos confortados e consolados pelo que o Senhor ensina através dos teus ministros. O Senhor capacite o teu povo, capacite a tua igreja, para que não deixe faltar mantimento, Senhor, em tua casa, tem aqueles que se dedicam para trazer a tua palavra, para trazer crescimento, Senhor Jesus, na tua igreja. Amém, Jesus. Somos de a honra e o privilégio de sermos contribuidores para o crescimento do teu reino. E o que nós contribuímos não vem exclusivamente de nós, mas vem da tua mão. Amém, Jesus. Assim concedemos, entregamos aquilo que o Senhor já nos dá, sejamos coerentes com a tua palavra, sejamos Amém, Jesus. abençoadores daqueles que nos abençoam. Amém, Jesus. Nos capacita, nos dá esse entendimento, essa sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrado o nosso culto. Eu passo mais uma vez a palavra ao nosso obreiro Júnior para os avisos. Meus irmãos, eu quero, antes de qualquer coisa, dizer que fico muito feliz com a visita das irmãs, viu? Como é o nome da senhora? Adriana? Oi? Lúcia? Cíntia? Cíntia. Então é um prazer imenso tê-los aqui conosco, viu? E essa alegria pode ser maior. Vocês podem conceder uma alegria maior do que essa igreja, se vocês vierem outras vezes, viu? Nós vamos ter o café da manhã aqui, que é o nosso momento ágape de confraternização. Aí, se vocês puderem ficar, viu? Será outro prazer imenso para a gente também, desfrutarem um pouquinho do café da manhã. Irmãos, depois disso nós teremos a nossa escola bíblica, não é? Que é o fortalecimento na doutrina. E eu vou apresentar aqui para os irmãos os novos trabalhos que terão aqui na igreja. Inclusive peço aos irmãos que orem por esse novo propósito da igreja, porque se de fato a gente se empenhar nesse propósito, a Cristina vai ser grandemente abençoada, nós também, não é? Então, meus irmãos, vamos aqui para trás para orarmos ao nosso Deus pelo alimento, viu? Depois do café, as mulheres bem rapidinho. Depois do café, as mulheres vão se reunir lá atrás. E eu quero também, eu ia me reunir quando terminasse o culto, mas eu me reúno com os homens. Aproveito esse momento das mulheres reunidas para a gente se reunir também. Venham para cá, irmãos. Traz o Edel ali. Venham para cá, irmãos, para orarmos. Bora, senão a gente não começa. Pensem naqueles que já estão com fome. Venham aqui para trás, irmãos. Depois do café, É sério. Não deixa elas irem embora não, a tia Lanita. Venham para cá. Só vou orar quando tiver todo mundo aqui, viu? Solta Egelane e Jamile. Venha pra cá, deixa Egelane vir, Jamile. São nossas vizinhas, né? Olha, alemão, vai os costumes de oração.
visita primeiro